Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós convidamos todos vós, onde quer que estejam, para juntos, então, comungarmos deste banquete. Que nós possamos aurir destes fluidos, não é mesmo? Então vamos lá. Neste momento, cada um procure acalmar seus pensamentos. E a melhor forma que utilizamos é convidar todos e todas a pensar em Jesus. Pensemos nele. E observem que à medida que nós vamos pensando, nos entregando, nosso corpo vai relaxando, porque as nossas mentes se acalmam. E este momento de serenidade, de mais calma, é muito importante. Nossos benfeitores conseguem, a partir deste momento, nos trazer os fluidos que necessitamos, as forças que necessitamos para os nossos enfrentamentos. Quem sabe até mesmo alívio a nossas dores, aquelas dores que vezes são da alma, não são do corpo, mas até mesmo as dores que são do corpo. Quem sabe durante esse momento, este diálogo, cirurgias espirituais possam estar sendo realizadas. Então, com muita fé em Deus, peçam também do que necessitam, mas aquilo que seja útil às nossas almas, e nós outros de nossa vez, por nossa vez, pedimos as boas intuições, para que nós consigamos levar a cada um de vós aquela palavra amiga, aquela palavra que consola. Que assim seja. Que assim seja. Nosso trabalho de hoje, queridos irmãos, na luta vulgar, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo, recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhes são próprias. Afastando-nos do convívio social e a solidão deprimente será parte de nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública, granjar-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear. Todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sobre a orientação dela em todos os instantes de nossa vida. Uma lição aí, um puxão de orelha
digamos, mais um puxão de orelha que nós recebemos. O irmão Júlio, que encontrou no Evangelho sobre esse assunto. Buenas. Buenas. Então, Antônio, Dilson, é uma alegria estar aqui novamente com vocês e poder desfrutar desses momentos que tão bem faz para nós, que nos tranquiliza, nos fortalece, nos encoraja, e eu acredito que é o objetivo que Paulo teve quando fez esta epístola para os Gálatas naqueles outros tempos. Antônio, estamos diante da lei de causa e efeito. Direto. Lei de causa e efeito. E Emmanuel, de forma brilhante, como sempre, vai enumerando aqui, né, o que se faz e o que se colhe. Né? Inicia sob o ponto de vista das atitudes negativas e depois passa a enumerar as positivas. No Evangelho, Antônio, no capítulo 25, tem, acho que o que nós podemos trabalhar, esta que nós chamamos da justiça divina. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, quando nós queremos, e todos nós queremos, né, cristãos e sobretudo espíritas que estão acompanhando o nosso programa, nós queremos que Deus nos ampare, que Jesus nos proteja, que o nosso anjo guardião esteja atento conosco, nos envolvendo, nos retirando das sombras, dos caminhos tortuosos. A lição que o Espiritismo nos ensina e que Paulo, naquela época, já ensinava aos Gálatas, é que nós temos que fazer por onde? Não existe injustiçado nem privilegiado na justiça divina. É isso, Antônio. Existe a injustiça, mas não existe o injustiçado. Ah, sim. Perfeito. Boa correção. Exatamente. O injustiçado é que não existe. A injustiça existe. Isso. Irmão Dilson. Vocês querem dar um nó na cabeça dos ouvintes, né? Deixa assim. O que o irmão Dilson encontrou? Concorda, discorda e complementa, então. Complementa, ou dá continuidade. Né? Exato. Pois é. Eu estava adorando o teu comentário, Jussi. E eu queria ali continuar, né? Então, quando você dizia assim, você pede ajuda, né? Para o seu benfeitor, para o seu anjo da guarda. Então eu continuo, pede ajuda a Deus, né? Você quer ser auxiliado, você exige do outro que o outro seja correto. Pois é. Aquilo que o homem semear, isso ele irá colher. Dá para fazer assim, dá para substituir. Nesta frase de Paulo. A colheita ela é certa, a semeadura ela é livre. E quando a gente, neste momento, observamos que a maioria de nós outros, a gente está cobrando demais dos outros, mas está esquecendo de cobrar de si mesmo. E acredito que nós iríamos usufruir de muito mais benécias divinas se a gente obrasse mais, se nós cumpríssemos o nosso dever como cristãos, se nós fôssemos bons espíritas ou bons cristãos. Nós, acredito que a gente percebe na humanidade muita crueldade no planeta e próximos de nós, na nossa cidade, muita violência, muita truculência, corrupção talvez, sei lá, tantas palavras feias que eu poderia trazer aqui que trariam caracteres negativos a nossos irmãos. Mas eu questiono o que nós
estamos fazendo? A gente está se esforçando para dar bons exemplos? A gente está se esforçando para ser bom? Cumprir o nosso dever enquanto cristão? Nós estamos sendo, então, homens de bem? Porque esta frase maravilhosa de Paulo e depois o comentário de Emmanuel, que ele começa com esta frase: não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Nós podemos começar a usufruir dessas compensações já agora, sendo bons. Eu diria mais, Deus, não só usufruir, mas perceber que a compensação existe. Ela existe, é maravilhosa, é gostosa, e nos traz felicidade. E Antônio, e ela existe no negativo também. A descompensação, né? Ela existe no negativo. Então, se nós, usando da nossa semeadura, nós semeamos isso, o que vai colher, né? Nós vamos colher isso. É o que está acontecendo atualmente, digamos assim, no planeta. Acho que ainda algumas grandes autoridades que saíram do nosso meio, que é aí que eu quero chegar, estão plantando insos. Aí saíram do nosso meio. Por isso que a mudança não é do outro. Por isso que a mudança é nossa. Começa em cada um de nós. Esta sede perfeitos, o homem de bem, é preciso começar em cada um de nós, puxando a nossa própria orelha, olhando no espelho diariamente. O que eu estou fazendo para mudar aquele meu governante lá? Aquele governante daquele país que está em guerra. O que eu faço aqui, no meu cantinho, na minha casa, com meus vizinhos, com a minha rua, com o meu bairro, com a minha cidade? Será que eu estou plantando isso ou eu estou plantando rosas para colher rosas cheirosas depois? A mudança é individual. E o alerta do Emmanuel, ele é bastante produtivo, porque ele nos serve para a gente entender que nós não precisamos desencarnar para saber que a lei de causa e efeito existe. Ele diz no início da sua narrativa: se nós formos indiferentes, nós vamos colher indiferença. Se nós nos isolarmos das pessoas necessitadas, nós vamos encontrar solidão. Se nós formos tiranos no lar, nós vamos encontrar tirania no nosso caminho. Se nós insultarmos o trabalho com a preguiça, nós vamos receber o resultado da falta de recursos. E ele vai elencando isso, porque isso faz parte da vida. Hoje a gente tem que perceber, contextualizando esta lição no nosso dia a dia, e olhar, como o Antônio disse, para dentro da gente e perceber o que nós estamos fazendo, porque a lei de causa e efeito vai agir sobre nós, Antônio. E com certeza. Então, muitos... eu ouço por aí afora muitos relatos de reclamação, né? Alguém reclama de alguém e assim vai. E nos atendimentos fraternos que a gente faz aqui na Casa Espírita, da mesma forma. É recorrente as pessoas virem aqui procurar ajuda, mas na maioria das vezes elas desejam corrigir o outro. Elas têm dificuldade desta compreensão. E nós, por nossa vez, nós temos dificuldade de dizer para essa pessoa que antes dela fazer isso, ela tem que corrigir a si mesma. Então, nós fizemos isso com um pouco de cautela, cuidado, técnica, amor.
E ao final dos atendimentos fraternos, essas pessoas, elas acabam saindo mais fortalecidas. Mas representam um percentual muito pequeno da humanidade, da nossa sociedade. Você que nos ouve, nos vê, nós desejamos levar a você esta mensagem também, por minha vez, de que é muito importante nós olharmos para dentro de nós. Afinal, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu desejo mudar no outro, será que o defeito não está em mim? Será que o defeito... Então, começando, o Antônio trouxe as lideranças políticas. Será que eu não sou pior do que esse líder político que hoje me surpreende negativamente nas mídias por coisas erradas? Será que eu também não gosto das facilidades e eu votei nessa pessoa porque ele me ajuda aqui ou ali? Mas voltando para nós aqui, né? Dentro da minha casa, importa muito eu verificar se eu sou brando, pacífico, porque é necessário. No meu trabalho, como eu ajo? Se eu enxergo no meu colega de trabalho um oponente, será que não sou eu que estou dando causa? No trânsito, né? Muitas vezes aquelas agressões, né? Será que não fui eu que dei causa? E é assim. Nós fazermos este olhar, né, para conosco mesmo. Porque no final dos nossos tempos aqui, quando a gente atravessar para o outro lado, não nos será perguntado quantas pessoas nós corrigimos. Nos será verificado se nós conseguimos corrigir em nós os defeitos, né? Então, eu acho que essa reflexão, a conversa está boa. Vamos ver, né, quais são as novas ideias, né? O que a gente pode crescer nesse contexto. E o detalhe é que a lição é no trabalho vulgar, quer dizer, é o dia a dia nosso. É o nosso dia a dia, desde que nós levantamos. O que nós fazemos no dia de hoje? O que nós estamos fazendo hoje? Como é que nós amanhecemos o dia? Nós amanhecemos já carrancudos? Já amanhecemos bravos? Já amanhecemos pensando que o trabalho vai ser muito ruim? Como é que é esse nosso dia hoje? É o trabalho vulgar do dia a dia. Isso mesmo, Antônio, isso mesmo. É bom que a gente contextualize, porque essa é a finalidade do diálogo espírita. Trazer a doutrina espírita para uma compreensão que nos leve a nós aproveitarmos na nossa vida a fim de que nós possamos melhorar como pessoas. Então nós não estamos aqui querendo tirar de ninguém, meus amigos, meus irmãos, o exercício da inteligência. Claro que não. Nós temos o direito de protestar, nós temos o direito de contestar, nós temos o direito de protestar contra os males, com certeza, porque a nossa inteligência ela foi desenvolvida para que nós nos melhoremos e, consequentemente, as coisas melhorem por onde nós andemos. Mas, como disse o Antônio, se nós temos esse direito como inteligência, nós também temos o direito, o dever de sermos bons, sermos corretos, sermos dóceis, tolerantes, compreensivos, porque a lei de causa e efeito vai nos pegar em tudo que nós praticarmos na vida que nós estamos exercendo. Essa é a realidade. E as injustiças de hoje, nós podemos combatê-las sim. Nós não somos aqueles assim que estamos de cabeça baixa para tudo que acontece. Não, pisa em cima.
Não é isso. As injustiças nós devemos combater, mas sem truculência, sem violência, sem agressividade, palavras agressivas, a violência do trânsito que o Dilson falava agora há pouco, e tudo em casa. Em casa também, gente. Em casa é importante não chutar o cachorro, não gritar. Os gritos fazem muito mal. É o dia a dia, no trabalho vulgar. Em casa é o primeiro grande trabalho de cada um de nós. Em casa. Então, meus amigos, a semeadura que Emmanuel fala é o que nós fazemos. É o nosso comportamento. Conosco mesmo. Como conosco mesmo, Jussi? Sim, a forma como nós vivemos. Os vícios que nós temos. Os comportamentos nocivos que nós temos. Então, conosco mesmo, com os nossos familiares, com a sociedade que nós interagimos, tudo é semeadura. A colheita é consequência de como nós estamos fazendo isso. Por isso que aquilo que o Dilson falou lá no meio do comentário dele é importante. Que nós tenhamos noção, como disse Santo Agostinho na questão 919, das virtudes do homem de bem. Quanto mais atrelado àqueles comportamentos, melhor nos conduzimos na plantação que estamos fazendo. E o resultado, naturalmente, serão rosas. Dois pontos da lei de causa e efeito que estão distribuídos também no Evangelho. São muitos, né? O Evangelho realmente ele é maravilhoso. No capítulo da cólera, no item da cólera, né? Temos lá um comentário do Espírito, né, daquele homem violento, pela qual ele diz: lá em casa eu mando, né? E aí o Espírito comenta, né? E é odiado também. E você não sabe que é muito odiado, né? Ele manda os gritos. No trabalho é a mesma coisa. Então, na ingratidão dos filhos, né, para com os pais, é outro item maravilhoso. Ingratidão dos filhos, que importante. Pois é. É um outro item que mexe com as famílias, né? Então, muitos pais não se preocupam em dar a caridade moral para o filho, prestar, né? Não é dar. Então, ensinar as coisas corretas. Aí lá adiante, o filho se torna ingrato e aí começa eles a se preocuparem, né? Mas foram os culpados do filho ser assim. A lei de causa e efeito, ela é certa, ela é lei, por isso é lei. Isso daria um outro tema. Com certeza, eu no fim estou trazendo um gancho. Isso daria outro tema, porque tem o outro lado da história. Deveria o filho ser assim, como ele está sendo agora, pelo corpo dos pais? Também não. O filho deveria vencer também isso aqui e não ser ingrato. Mas esse é outro tema. Para outro dia, né, Jussi? A gente vai encerrar agora, porque está no final do nosso tempo aí. Então, Antônio, a dinâmica da nossa vida, ela nos oferece infinitas reflexões para que nós possamos colocar ao espelho da doutrina. Fazer aquela nossa meia-culpa, olharmos para dentro de nós e verificarmos se hoje eu fui tolerante, eu fui compreensivo, eu fui amoroso, eu fui gentil, eu suportei a injustiça, porque ela existe, embora eu não me torne injustiçado perante a lei de Deus, há outras nuances. Quando fazemos isso diariamente, crescemos como espírito. E é por isso, Senhor, que somos muito gratos pela Tua presença viva em nossas vidas como Consolador que nos prometeu. Fazendo luz nas nossas sombras, curando as nossas chagas, afagando o nosso rosto abatido
pela nossa vergonha. Obrigado, Senhor, por nossas vidas, por estes ensinamentos que proporcionam a oportunidade de nós vencermos a nós mesmos e conhecermos o bálsamo da felicidade que Tu introduziste na nossa esperança quando nos ensinou o caminho do amor. Muito obrigado. Que assim seja.